Olá, mestrandos e mestrandas do PPGP. Eu venho mais uma vez, através desse vídeo, conversar com vocês sobre algumas das temáticas que nós estamos tratando na disciplina de TRE. E nessa quinzena, especificamente, nós estamos discutindo e compreendendo um pouco as reformas do ensino superior no Brasil. Passamos por várias etapas da educação básica e agora chegamos, então, ao ensino superior, compreendendo também um pouco dessas mudanças. Eu vim conversar com vocês mais detidamente nesse vídeo a respeito de uma política pública do ensino superior que é muito discutida, muito debatida, muito criticada e também muito defendida no contexto brasileiro por educadores, por juristas, por diferentes especialistas, que são as políticas de ações afirmativas que no Brasil as universidades públicas vêm adotando aí desde os anos 2000, quando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela coloca pela primeira vez a política de cotas raciais para ingressantes no processo do vestibular, né, que é a universidade conhecida como a UERJ. A partir daí, então, começa no Brasil um grande debate em torno das políticas de cotas, porque de fato as políticas de ações afirmativas no Brasil elas tomaram a conotação de ser a política de reserva de vagas no ensino superior, e aí esse tema vem sendo debatido e discutido desde então. Muitas universidades brasileiras, a exemplo da UERJ, também instituíram o sistema de cotas e em 2004, mais detidamente, a partir do projeto de lei que determina que todas as instituições públicas federais de ensino superior reservem 50% de suas vagas aos candidatos que são oriundos do ensino médio em escola pública. Em 2008, esse projeto ele foi aprovado de forma conclusiva no Congresso Nacional e se transformou numa lei em que essa reserva de vagas de 50% para alunos oriundos integralmente do ensino médio de escola pública, ela também passa por algumas estratégias que vão da reserva de vagas para alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, alunos com deficiência, com baixa renda, e essas vagas elas são definidas a partir dos percentuais que cada um desses grupos representa nos seus estados e unidades federativas, de acordo com o censo e os dados do IBGE. Então nós temos hoje uma política de vagas, né, que se traduz na política de ação afirmativa de acesso ao ensino superior, que trabalha na perspectiva do estudante de escola pública, e dentro desse percentual a separação entre aqueles que se autodeclaram pardos e negros e agora mais recentemente os alunos com deficiência. Então, a gente pode dizer que, em resumo, o que nós temos em termos de ações afirmativas para acesso ao ensino superior no Brasil hoje, difundido nacionalmente, é o sistema de reserva de vagas através das cotas. E as ações afirmativas, para a gente pensar um pouco mais teoricamente sobre isso, elas situam-se no cerne do debate educacional no Brasil. Então, a gente vê que quando se fala em ações afirmativas, quando se fala na política de cotas no Brasil, a gente remonta a alguns problemas e algumas questões históricas da formação da sociedade brasileira que dizem respeito às discussões acerca da diversidade cultural, da inclusão social e, sobretudo, da cidadania no Brasil. Então, o que está por trás dessa política de ações afirmativas, né, o discurso que predomina nesse contexto é de que a política de ações afirmativas e a política de cotas, ela também funciona como uma política de reparação social para que essas diferenças que historicamente foram construídas no Brasil em termos de desigualdade social, econômica e racial sejam minimizadas através do acesso ao ensino, à educação e mais especificamente ao ensino superior. Porque, como a gente sabe, muitos autores
nos colocam isso nos seus escritos e nos seus textos, especialmente os autores da sociologia da educação, é que a educação representa hoje uma grande possibilidade, um grande fator de mobilidade social. Então, à medida em que essas populações historicamente discriminadas e marginalizadas acessam a educação e especialmente o ensino superior, elas têm chance de maior mobilidade social e de uma mudança de vida e do patamar e do lugar que ela ocupa na sociedade. Mas isso não é um consenso, né? Longe disso. Toda vez que se fala em ações afirmativas e política de cotas, a gente tem um grupo que defende isso como uma política legítima do Estado a partir das especificidades da sociedade brasileira, e a gente tem um grupo que é contrário a essa política de cotas, com o discurso de que admitir as cotas é você reafirmar o preconceito e a desigualdade que existe entre brancos, negros, pardos, índios, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência no Brasil. Então, embora esses projetos eles tenham passado, se transformado em lei no Brasil, a gente ainda percebe uma polêmica muito grande na sociedade brasileira, com muitas críticas em torno da questão das ações afirmativas no ensino superior. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, essas políticas elas têm também como pano de fundo o que a nossa Constituição Federal de 88 ela prevê, né, no seu artigo 5º, quando ela estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Então, para garantir que essa igualdade ela seja efetiva, criam-se mecanismos que visam minimizar essas desigualdades históricas das populações socialmente marginalizadas. Então, no Brasil, a principal referência que a gente tem para a discussão da política pública voltada para a implementação das ações afirmativas, ela se situa no ensino superior, como eu falei, e ela é muito inspirada no modelo norte-americano, que é o maior sistema de ensino superior do mundo. Então, os Estados Unidos começa a discutir na década de 60, a partir de algumas legislações que dizem a respeito da reserva de vagas, não só no campo do ensino, mas também do trabalho, né, proibindo as empresas de discriminarem negros e brancos. E o Brasil ele se espelhou bastante nesse modelo de reserva de vagas para implementar o sistema de cotas nas universidades públicas brasileiras. Existem críticas em relação a isso, obviamente, porque a gente não pode simplesmente importar um modelo de um lugar e implantar no nosso país, porque nós temos uma especificidade de formação muito grande, as diferenças são gritantes entre Estados Unidos e Brasil, mas é importante dizer que o sistema norte-americano inspirou um sistema de reserva de vagas e de cotas nas universidades públicas brasileiras. Bom, uma discussão também que faz parte desse debate é a respeito da política de cotas e das ações afirmativas serem provisórias ou serem permanentes. Ou seja, uma grande corrente defende que dizer que a política de cotas para acesso ao ensino superior no Brasil ser transitória é uma falácia, porque a gente tem um sistema de desigualdade que é estrutural na sociedade brasileira e, portanto, é necessário que existam sempre mecanismos para minimizar essas desigualdades, e as políticas de ações afirmativas representam um desses mecanismos. Por outro lado, alguns grupos são a favor da transitoriedade ou da provisoriedade dessas políticas, alegando que à medida em que essas populações historicamente discriminadas forem empoderadas e se autoafirmarem, não seria mais necessário essas políticas de ações afirmativas. Mas isso também não é consenso. Se a gente for fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai encontrar muitos artigos que polemizam ainda e discutem essa situação. Para a gente entender também um pouco melhor o que é, essa ação afirmativa, o que a gente está chamando de ação afirmativa, eu trouxe um conceito de Menezes, de 2001,
que estabelece que a ação afirmativa é um termo de longo alcance, ele é muito amplo e ele acaba designando um conjunto de estratégias, de iniciativas ou de políticas que visam favorecer esses grupos ou esses segmentos sociais que se encontram em piores condições de competição em qualquer sociedade em razão, na maioria das vezes, de práticas de discriminação negativa, segundo ela, que estiveram ou que ainda estão presentes na nossa sociedade. Então, não dá para dizer que a política de ação afirmativa é sinônimo de política de cotas. O que aconteceu no Brasil é que a política de cotas ela se tornou a principal estratégia no campo das ações afirmativas. Para trazer um pouco para a nossa realidade, aqui em Juiz de Fora, na instituição que vocês estudam e onde eu trabalho, a política de cotas ela começou a ser implantada em 2006. Né? Desde 2006, a UFJF oferece nos concursos de vestibular e mais recentemente no PISME e através do Enem, o acesso a partir das cotas, ou seja, seguindo aquela legislação que eu falei logo no início, né, de 2008, 50% das vagas da universidade são reservadas para alunos de escola pública e desses distribuídas entre negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, alunos de baixa renda. Essa política de acesso, na minha opinião, ela é fundamental, né, para a gente possibilitar que esses jovens que não tiveram a mesma oportunidade de escolarização que os jovens de classe média alta, ou os brancos, porque isso não sou eu que estou dizendo, né? Tem pesquisas no Brasil do IPEA, do IBGE, que mostram que a diferença entre a escolarização de um adulto negro e um adulto branco, ela está um pouco mais de quase 4 anos, né, de diferença entre o branco e o negro. Então essas defasagens elas existem, a gente não pode negar, e a política de cotas então possibilitaria esse acesso. Mas não dá para a gente discutir só o acesso ao ensino superior no Brasil, né? Uma grande questão que a gente vem debatendo, tanto na UFJF, que é a minha realidade e que eu conheço e posso falar sobre ela, mas em outras instituições pelo Brasil, é a permanência desses estudantes que entram pelo sistema de cota nas universidades em relação à sua manutenção, aos custos que envolvem mudar de cidade, estudar numa outra cidade, a compra de material em determinados cursos da universidade é caríssimo, tirar xerox, se alimentar, morar, ou seja, toda uma política de permanência, ela é necessária para que esses estudantes que conseguem a vaga na universidade não se evadam ao longo do seu processo de escolarização no ensino superior. E nós temos índices no Brasil que mostram que dos alunos que entram pelo sistema de cota nas universidades públicas brasileiras, muitos deles evadem, não por não terem condições acadêmicas, vamos dizer assim, mas por questões socioeconômicas que os impedem de permanecer nas cidades onde eles escolhem estudar e fazer o seu curso superior. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, nós temos um número de cotas destinado a alunos de escola pública, negros, pessoas com deficiência e baixa renda, e o ingresso desses alunos é sempre abaixo do número de vagas que a universidade oferece. E aí a gente pode tirar algumas conclusões, né, que passam desde questões que remontam à escola básica, à precariedade de educação pública no Brasil, que esses estudantes não conseguem passar nos processos seletivos de ingresso ao ensino superior, até a situações que exigem uma reflexão maior em torno de pensar que a política de reserva de vagas, ações afirmativas, ela não resolve por si só o problema, né? Então, garantir o acesso exige que a gente garanta a permanência, que a gente mude as lógicas e as práticas da universidade também, no sentido de incluir efetivamente esses sujeitos no ensino superior, e pensar também na perspectiva de que o problema ele está na base, não necessariamente situado no acesso ao ensino superior no Brasil, mas ele
ele volta para a escola básica e faz com que a gente repense essa escola básica, principalmente a educação pública no Brasil, em termos de qualidade, né? O que diferencia esses estudantes que passam pela escola pública dos estudantes que vão para um ensino privado ou que podem fazer um cursinho vestibular para acessar as universidades. Então, a gente não adianta a gente criar um sistema de ações afirmativas no ensino superior se a gente não olhar para a educação básica e pensar nas necessidades estruturais também em termos de rever a qualidade que a gente vem oferecendo para os jovens no Brasil. Até porque entrar no ensino superior não é o sonho de todos os jovens, né? A gente tem diferentes perspectivas em termos de continuidade ou não dos seus estudos. Então, a política de permanência, o apoio a esses estudantes, ele é fundamental para que a gente não tenha o problema de evasão que a gente consegue visualizar em muitas universidades brasileiras. A UNB vem sendo uma universidade no Brasil hoje que tem feito um trabalho muito importante em relação a políticas de ações afirmativas, com o acompanhamento efetivo desses estudantes a partir do momento que eles ingressam na universidade, seja um acompanhamento psicossocial, um acompanhamento de apoio financeiro, acadêmico para esses estudantes, e isso demonstra uma preocupação não só de inserir os estudantes no ensino superior, mas de garantir também que ele tenha a possibilidade de concluir a sua formação. Então, falar de ações afirmativas no Brasil hoje é um tema que ainda gera polêmica. A gente tem um número muito grande de trabalhos de pesquisa nos programas de mestrado, doutorado, nas universidades, que tem como temática principal o estudo de como essas políticas foram implementadas e como elas estão hoje no ensino superior brasileiro, e isso nos ajuda, então, a pensar e a aperfeiçoar esses processos na medida em que nós podemos, então, vivenciar de perto a presença desses estudantes historicamente marginalizados na sociedade. A gente não pode negar que o debate ficou muito centrado na discussão racial, e durante muitos anos e ainda hoje ele acaba tomando uma centralidade nesse debate, considerando, né, as especificidades da formação da sociedade brasileira, mas mais recentemente também nós já temos discussões em torno da inclusão e do acesso às pessoas com deficiência, por exemplo, no ensino superior, que abrem aí um novo campo de debate, de pesquisas e de práticas, de pensar como é que a universidade, então, ela se remodela, vamos dizer assim, para atender às especificidades desses alunos. Então, as reformas no ensino superior no Brasil, elas passam por discussões de diferentes patamares, e as ações afirmativas fazem parte desse debate, com um apelo popular muito grande, porque elas vão tocar diretamente nos anseios de uma parcela bastante significativa da nossa população, e por outro lado também vão colocar em xeque sistemas de poder e de dominação, como a gente viu na charge que nós disponibilizamos para vocês no fórum de discussão, onde o menino aparece lá com uma plaquinha e várias falas criticando as ações afirmativas e a política de cotas, por exemplo, que de alguma maneira reproduzem, né, uma representação social equivocada a respeito do que a gente entende como política afirmativa, no aspecto muito mais coletivo, um aspecto de repensar, né, esses sujeitos e essas populações no Brasil, e a gente às vezes centra o debate muito numa perspectiva individualista, né? Então, eu não tenho acesso porque aquele que tirou uma nota muito menor do que eu e é negro vai tomar a minha vaga, né? Eu acho que a questão é muito mais séria do que isso, é muito mais profunda do que isso, e a gente tem que efetivamente parar, pensar e entender como é que essas políticas elas possibilitam também uma mudança, né, ou podem potencializar uma mudança estrutural no ensino superior brasileiro. Então, espero que vocês tenham uma boa discussão no fórum, que esse vídeo ajude um pouco vocês a pensar a respeito do tema. Vale a pena uma pesquisa rápida sobre artigos acadêmicos que discutem isso, vocês vão encontrar muitos, nós não disponibilizamos por conta do excesso de texto, mas vocês encontram muita coisa hoje na internet, no Cielo, em algumas revistas
do campo da educação que discutem as ações afirmativas e especialmente a política de cotas no ensino superior brasileiro. Deixo um abraço para vocês e desejo bons estudos. Já estamos caminhando para o encerramento da nossa disciplina, que nós tenhamos fôlego aí nessa reta final. Em janeiro nós nos encontramos no nosso encontro presencial. Um abraço a todos e todas e até a próxima.